livro de 1 Samuel, capítulo 22, a Bíblia fala que Davi ele se retirou para um lugar, e não é qualquer lugar, se refugiou para um lugar chamado Caverna de Adulão. Adulão significa exatamente o que diz a palavra, refúgio. Quantas vezes nós estamos em lugares que nós parecemos que é um lugar de morte, é um lugar de isolamento, é um lugar que nos mostra que estamos aparentemente fracassados, e o Senhor está dizendo, este é o lugar de refúgio que eu estou te colocando. Só que quem é dirigido por Deus, ele não se engana, ele não se confunde, ele sempre tem livramento. Aquele que anda com o Senhor tem livramento. Precisamos estar atentos ao tempo que o Senhor tem para as nossas vidas e aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Eu não sei qual é a guerra que você se encontrou, talvez você veio aqui. Só o Senhor sabe como você chegou nesse lugar. Mas existe um lugar em Deus, em meio às nossas guerras, que o Senhor está dizendo, eu quero que você esteja nesse lugar. E qual é esse lugar? Esse lugar se chama trincheira. Eu não sei se você conhece a trincheira foi um lugar onde ela nasceu na Primeira Guerra Mundial, e quem é militar aqui sabe. E nessa trincheira os soldados cavavam valas na altura de soldados para ficarem ali, estando de guarda, para guerrear contra os inimigos que pudessem vir para atacá-los. E eles estavam ali para proteger aquilo que já havia sido conquistado e para avançar sobre novos territórios. Significa dizer que Deus te quer num lugar de guerra, numa posição específica, que você precisa avançar sobre novos territórios e você precisa proteger aquilo que você já conquistou. Aleluia! Esse é um lugar que não tem conforto, é um lugar que não tem proteção muitas vezes, porque eles estão ali protegendo aquilo que eles já ganharam e avançando sobre novas conquistas. E eles estão ali como alvo fácil para novos ataques e qualquer condição climática que ele estava. Mas era um lugar de guerra, era um lugar de avanço, era um lugar de conquistas. E esse é o lugar que o Senhor quer que a igreja dele esteja. Sabe o que o Senhor tem ministrado na minha vida ao longo desses anos? O Senhor tem ministrado na minha vida, eu quero uma igreja real. Eu quero uma igreja que, apesar das suas cicatrizes, apesar das dores, apesar das guerras e tudo aquilo que ela tem sofrido, ela é uma igreja que avança, ela é uma igreja que resiste aos processos, ela é uma igreja que é fiel a mim. Essa é a igreja que o Senhor quer. Talvez algumas pessoas entraram dentro desta casa hoje dizendo, não há mais saída, eu estou vivendo um nível de guerra em que as pessoas não entendem. E muitas vezes o Senhor vai retirar pessoas do teu caminho. Muitas vezes o Senhor vai permitir você passar por processos sozinho, irmão, para nós amadurecermos, para nós mudarmos de nível espiritual. Tudo que nós vivemos na nossa vida é para amadurecimento e acessar lugares inacessíveis e que fogem do senso comum. Existe um lugar em Deus que foge do senso comum. Existe um lugar em Deus que é só aqueles que querem cavar, buscar uma intimidade no Senhor, é que vão acessar esse lugar. Talvez você se encontre nessa condição. Sabe o que eu aprendo com o reino de Deus? O reino de Deus, ele não descarta ninguém. Talvez você se encontre não como Davi, mas como um desses homens que aqui estão dizendo, eu estou em aperto, eu estou amargurado de espírito. Eu venho para a casa do Senhor, mas não tenho prazer, não tenho alegria. As minhas guerras, os meus problemas estão me levando a viver uma vida robótica em Deus. E eu não vejo mais saída. E Deus está dizendo, eu tenho um lugar, eu tenho um Adulão para você, eu tenho um lugar de refúgio. Porque a mesma Bíblia diz que Adulão era uma caverna e relata, dá duas características. Era um lugar forte e seguro. Os lugares que Deus nos esconde são lugares fortes e seguros. Talvez você esteja vivendo um tempo onde o Senhor está dizendo, eu vou te esconder, eu vou te isolar. Alguns anos atrás o Senhor me deu uma palavra, eu estava fazendo um propósito e eu falei, Senhor, eu quero mais de ti. E o Senhor falou, você está pronta para o que eu tenho para você? Porque muitas vezes, irmãos, nós temos que tomar cuidado com algumas orações que nós fazemos. Aí Ele falou, então eu vou te preparar para aquilo que eu tenho para você.
E eu estava próximo de uma árvore e ele falou: as tuas raízes não podem aparecer, porque aquilo que eu tenho para viver, para você viver na minha presença, as tuas raízes precisam estar fincadas, alicerçadas, para quando vir uma adversidade, uma tribulação, você não vai sucumbir. Então eu vou te enterrar. E a palavra de Deus para mim era: resista ao processo. Foi um processo muito doloroso de mim com mim mesma. Sabe quando a gente precisa se encontrar em Deus, que ninguém interfere no teu processo? Nem meu marido sabia o que eu estava vivendo. Era um processo meu e Deus está falando: minha filha, eu vou te enterrar, porque eu vou extrair um óleo novo da minha prensa. Eu vou te colocar na minha prensa, e para você ficar na minha prensa, eu preciso extrair coisas de você. E muitas vezes nós somos assim, nós estamos nessa condição. Irmãos, tem condições, tem guerras que nós estamos vivendo, e o Senhor, Ele inflamava, Ele bradava essa palavra no meu coração. Existem guerras em grande escala. Pessoas que estão aqui dentro vivendo uma guerra de grande escala, não é uma guerra comum. É uma guerra de grande escala, só sendo crente mesmo para suportar o que você está vivendo. E o Senhor está dizendo: vem para o meu altar, aqui é lugar de enrijecimento, aqui é lugar de armadura nova, armamento novo. Aquilo que você não estava mais habilitado, o Senhor hoje coloca um armamento nas tuas mãos. Aquilo que você não usava, aquilo que você era inábil, o Senhor está te habilitando hoje. O Senhor te habilita hoje a usar um armamento novo, num lugar improvável, que é o lugar de treinamento do Senhor. Adulão significa refúgio. É muito mais do que uma caverna. É uma passagem. É ali que nós encontramos o selo de autoridade. Ali é prenúncio de guerra, prenúncio de batalha. É Adulão. O Senhor tem te preparado. É um campo de treinamento. Hoje você está vivendo uma fase que o Senhor quer te passar para uma nova fase, mas é necessário passar por Adulão.